Daí, gurizada, um pouquinho cansado porque eu acabei de sair de uma aula de treinamento de força para alta performance. É muito cansativo, cara. Meu Deus. Estabilidade, explosão, mobilidade. Mas é muito bom, cara. É cansativo, mas vale a pena. Tava pensando esses dias sobre a frase que eu falei no Reels que eu soltei, acerca de ser idiota não dói, né? Quando você é idiota, você não sente dor nenhuma, e esse é um dos grandes problemas aí da humanidade. Ser idiota não te machuca, mas machuca quem convive contigo, porque as interações sociais, elas não são feitas, obviamente, porque são interações de uma só pessoa. Por isso que depende da qualidade das pessoas que interagem. E eu não digo qualidade enquanto intelectual, pessoa. Talvez algumas coisas da ignorância sejam da própria natureza do homem, porque a gente não conseguiu, nesses últimos anos que estamos, digamos, vivendo outra realidade, que não a de caçadores e coletores, a gente não conseguiu nos adaptar direito, né? A gente para pensar, por exemplo, foi feito um experimento com choque. As pessoas foi dividido em dois grupos, e um grupo tinha 50% de chance de tomar um choque e o outro tinha 100%, ou seja, de chance, ia tomar o choque com toda certeza. O grupo que sentiu mais desconforto, foi o grupo dos 50% de chance. Isso é totalmente ilógico. Não que seja uma ignorância, mas é uma coisa ilógica. Tudo bem, pode até ser uma espécie de ignorância, mas eu quero dizer que é uma coisa natural. Nós não nos sentimos, nós não nos sentimos confortáveis, ou seja, sentimos desconforto diante da incerteza. A incerteza nos gera desconforto, porque em algum momento da história, da evolução, com toda certeza, ser ousado foi ruim para perpetuar a nossa vida, a nossa espécie, enfim, né? Para a evolução como um todo. Então, provavelmente seja por isso que a incerteza nos gera tanto desconforto. Então, a gente se apega à certeza, mesmo que em tese seja pior. Então, nós temos desconforto diante da incerteza. Isso é uma coisa fantástica. Se nós formos parar para pensar em questão de uma coisa que muda e que não muda, talvez a nossa angústia acerca das coisas seja justamente desses fatores externos que podem ou não acontecer. Pega, por exemplo, Píndaro, né? Píndaro não foi um pensador, foi um poeta, um dramaturgo. Em uma de suas obras, nas Odes Píticas, ele foi um cara que trabalhou muito na questão, nos seus escritos poéticos, acerca da excelência. Em um deles, ele dizia que a excelência é como uma videira, né? Que ela precisa ser regada, ela se alimenta de coisas externas, assim como o homem. Então, essa videira depende dessas coisas externas para crescer em direção ao céu longínquo e tudo mais. Então, esse fator externo seria o alimento, que seria a água para essa videira e tudo mais. Nós também, enquanto seres humanos, dependemos desses fatores externos para a nossa própria evolução, porque nós somos seres perfectíveis que interagem, que convivem, coexistem no mundo com uma infinidade de fatores e tudo mais. Então nós somos seres perfectíveis. E para os gregos isso é uma coisa magnífica. Você pode parar para pensar, mas então a gente quer ser perfeito. Não para esse sistema de pensamento, porque a perfeição ela é uma coisa estática,
ela é uma coisa que não muda. Não há, na perfeição não há uma beleza como há na possibilidade de mudança. Veja só, na Odisseu, né, o herói, nosso herói Odisseu, que em latim existe a tradução de Ulisses também, então vamos por Odisseu. Ele viaja então para a guerra de Troia, assim que ele tem seu filho Telêmaco, né, com Penélope. Penélope era a esposa de Odisseu. E Penélope era uma mortal, ela iria envelhecer, ela iria mudar. E Odisseu vai viajar em direção à guerra de Troia. E durante, enfim, toda a história, ele acaba naufragando na ilha de Ogígia. E nessa ilha de Ogígia existia uma ninfa chamada Calipso. Calipso era então, essa ninfa, imortal, deusa, dotada de um esplendor absurdo. E Odisseu, tentado, né, por essa ninfa, que fez de tudo para Odisseu ficar com ela, Odisseu recusa. Odisseu prefere a sua esposa Penélope, que iria envelhecer, a deusa dotada de um esplendor imutável, Calipso. Então, a gente quer essa ideia da obra, porque a gente quer as coisas que possam mudar, porque a gente não sabe o que pode disso surgir. E das coisas perfeitas, estáticas, elas já estão prontas. E não interessa para o homem, tanto que uma das vantagens que esses homens tinham diante dos deuses era justamente a capacidade de mudar. Era justamente a capacidade de mudança. Mudar, então, nesse caso, é uma coisa inexorável, vai acontecer de uma forma ou outra, assim como prelecionou Heráclito, né, com o nosso conhecido devir do rio de Heráclito. É uma coisa inexorável, mas vista com bons olhos. É uma coisa que a gente vê com bons olhos nesse sistema de pensamento, porque a gente não sabe o que pode advir daquilo que pode ser mudado, daquilo que vai continuar mudando. E aquilo que é estático permanece o mesmo. Então, por isso que Odisseu, no lugar do esplendor imutável de Calipso, ele prefere o envelhecimento ao lado de Penélope. Ele nega a imortalidade. Ele nega a imortalidade para si mesmo e o esplendor de uma deusa em detrimento da mulher que iria envelhecer. Isso é uma coisa lindíssima. Então, como Píndaro bem assinalou quando trabalhou a excelência, essas coisas, esses fatores, essa vulnerabilidade, essa é a palavra, do homem diante desses fatores externos, é também uma benesse, é uma coisa boa. Ser vulnerável diante dos fatores externos são coisas que nos fazem mudar. Se fôssemos perfeitos, isso não seria possível. Lembrem sempre do mito do vampiro. O vampiro só é melancólico porque é imortal. Sendo imortal, ele pode procrastinar infinito, ele sempre vê as mesmas coisas, ele sempre tem um pôr do sol para ver no outro dia. Nós, enquanto seres mortais, não temos a mesma chance. Cada pôr do sol é único e em um momento ele não vai mais existir, ainda que seja único para o vampiro também, mas é uma coisa que ele pode postergar ao infinito enquanto nós sabemos da nossa finitude existencial. Então, nós seres humanos temos essas dificuldades de lidar com as coisas, vamos dizer assim, que nos moldam, que nos criam, que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver, que nos aperfeiçoam, essa é a palavra, que nos aperfeiçoam, somos seres perfectíveis. Então a gente sempre está tentando achar justificativas para isso, muito embora as justificativas que a gente ache só são justificativas por conta das justificativas cabais, né? A tentativa de justificar cabalmente são justificativas reduzidas, bem dizer,
porque a nossa compreensão é limitada. Talvez seja um pouco difícil de entender o que eu disse agora, mas vai ficar mais claro com os exemplos que eu vou dar. Quando a gente fala de comportamento humano, muito se fala acerca de ambiente, certo? O ambiente é um fator multidimensional e multifacetado. Nós reduzimos o ambiente a uma palavra porque nós não conseguimos determinar com exatidão todas as nuances, todas as probabilidades de cada porcentagem daquilo que existe no ambiente para determinar ou não um comportamento. Porque comportamento, então, sempre vai depender de contexto, sempre vai depender de probabilidade, sempre vai ser provável, o cara fez uma cagada aqui, sempre vai ser provável e vai depender de contexto. Sempre que fala comportamento, pense em probabilidade, sempre que fala comportamento, pense em contexto. A gente tenta, de todas as formas possíveis, enredar, reduzir para dimensões quase que unívocas um comportamento, uma ideia e tudo mais. O ambiente é um exemplo perfeito de conceito reduzido. Há um reducionismo absurdo, porque o cachorro da vizinha latindo é o ambiente. O cheiro que eu sinto, cada sentido que eu vejo é o ambiente. E sempre vai ser em relação à probabilidade. Quando a gente fala ambiente, qual que é mais provável? Eu assumir as características de uma pessoa que eu convivo diariamente ou das que eu convivo uma vez? Você pode adquirir as características de uma pessoa estudiosa, por exemplo. Eu convivo uma vez com essa pessoa e eu adquiri esse comportamento, adquiri esse hábito. Todavia, contudo, entretanto, é muito mais fácil, muito mais provável, não mais fácil, provável eu adquirir o comportamento da pessoa com quem eu tenho interações diariamente. Pessoa que diariamente eu me relaciono, pessoas que diariamente são do meu convívio, porque isso aumenta a probabilidade. Fora que todo comportamento, o Sapolsky coloca muito bem, adentra na ideia da teoria do caos. Tudo pode desencadear, uma coisinha mínima pode desencadear um comportamento absurdo, um comportamento chave, vamos colocar assim, para a vida de uma pessoa, e pode ser advindo uma coisa minúscula, mas é pouco provável, porque sempre temos que pensar em probabilidade e contexto. Até o caso existe uma mutação no gene MAO-A, né, que é o gene da monoamina oxidase A, essa enzima. Uma mutação nesse gene foi muito associada à agressividade, sendo inclusive, em anos passados, o chamado gene do guerreiro, que é uma grande baboseira, tá? Então a gente tenta reduzir os comportamentos, porque, por exemplo, foram feitos estudos, o gene do guerreiro era basicamente o gene do tarado também, porque as pessoas que tinham maior agressividade eram os que mais baixavam as calças em público, cometiam atos despudorados. Então, por quê? Porque tudo depende de contexto, cara, lógico, a gente tem o comportamento consegue inclinar alguma coisa, né? Então, basicamente, essa mutação no MAO-A, né, nessa enzima da monoamina oxidase A, ela foi descaracterizada como a criadora da agressividade, por exemplo. Isso não faz nenhum sentido. Tudo bem, a gente pode ter inclinações, muito embora seja difícil mapear essas inclinações. Como, por exemplo, em alguma parte da nossa evolução, a competição foi uma coisa benéfica para o ser humano. Então, por isso, talvez a gente tenha que uma tendência maior a competir com outras pessoas e tudo mais. Se a gente for parar para pensar, as sociedades pequenas, elas sempre trabalharam nesse sentido da agon, é a palavra grega, de competição. Sociedade agonal. Porque se a gente tem competição interna, uma competição sadia entre os membros, a gente sempre consegue puxar mais um do outro. Parem para pensar, por exemplo, em Cristiano Ronaldo e Messi.
Só existiu o Messi porque existiu o Cristiano Ronaldo, só existiu o Cristiano Ronaldo porque existiu o Messi. Eles estavam sempre competindo de uma maneira muito saudável e tudo mais. O que não aconteceu, por exemplo, com o Phelps, o que não aconteceu, por exemplo, com o Bolt ou com o John Jones. Então essas pessoas, esses grandes atletas, provavelmente operaram numa submáxima, a versão prime deles, entre aspas, a versão prime deles é uma versão que atuou numa submáxima. Porque não tinha ninguém à altura desses caras para competir no mesmo nível que eles. Então eles não tinham quem puxar. Então, por exemplo, assim, a competição ela é vista de uma maneira bela, boa, por grande parte da sociedade antiga. Então, inclusive sendo assim, ó, vamos pegar, por exemplo, as pessoas que têm lesão no córtex pré-frontal. Teoricamente, essas pessoas tinham que ser impulsivas em sentido de agressão e em sentido de, sei lá, doação de coisas para a caridade, distribuir dinheiro na esquina e tudo mais. O que a gente mais vê quando a pessoa tem uma lesão severa no córtex pré-frontal, na parte frontal do cérebro, o que a gente mais vê são pessoas que se tornam agressivas, antissociais, porque provavelmente a gente não consegue, isso é uma hipótese que eu estou levantando, tá? Porque provavelmente, tá? Provavelmente essas pessoas, elas, como é que eu posso colocar isso, cara? Essas pessoas, elas têm uma inclinação de herança genética, uma inclinação no comportamento da competição, talvez. Talvez seja isso o motivo, talvez seja esse o motivo pelo qual as pessoas tendem a ser mais agressivas, por exemplo. Porque não tem mais para inibir o córtex pré-frontal e tudo mais, e a gente tem na genética alguma coisa que inclina. Mas aí, lógico, vai entrar contexto, vai entrar probabilidade, vai entrar tudo isso. E, pô, é fantástico pensar dessa forma, né, cara? É fantástico pensar dessa forma. Eu sempre uso o exemplo também dos países, né? O motivo colonizatório dos países. O Brasil é um país que foi colonizado por um bando de cara que só aproveitou a ideia de tirar vantagem de tudo, etc. Em contrapartida, os Estados Unidos foi um país que foi colonizado para ser a terra prometida, etc. Então, qual que provavelmente iria se dar melhor sucedendo as gerações? Com toda certeza os Estados Unidos, porque, pô, é incorporado, a cultura importa muito para o comportamento, então a gente conseguiu ver um florescimento muito maior, um florescimento econômico, intelectual estadunidense do que brasileiro, talvez pela própria vontade colonizatória. Então, por mais que ambos tenham uma colonização recente, de tempo parecido, o motivo foi completamente diferente. E esse motivo mínimo foi suficiente para desencadear todos os fatores, porque, cara, parem para pensar. Parem um pouco para pensar. O nosso ambiente começa com a placenta da mãe. Tudo depois disso, em tese, já seria suficiente para provavelmente mudar um comportamento para uma coisa assim ou uma coisa tal. Parem para pensar. Então pode ser esse um grande motivo, uma grande chave para entender o sucesso e o revés de determinadas regiões, países, etc. Existe toda uma cultura. Eu poderia adentrar aqui em algumas inclinações também genéticas, mas que acho que não cabe nesse momento, pelo menos, porque daí ia criar um furor que não é o meu intuito nesse momento ainda. Vamos falar de coisas mais básicas. Não que sejam... Porque é difícil entender isso, tá? Por exemplo, assim, aquilo que eu falei sobre o reducionismo que a gente lida cientificamente por conta da limitada compreensão do homem, cara, se vocês entenderem isso, vocês vão estar muito na frente. Porque todas as ciências utilizam isso. Pega, por exemplo, economia. Eu quero que vocês me digam, parem para pensar um pouco o que é preço. Preço. Pô, preço. O que é o preço de alguma coisa? O preço, assim como o ambiente no comportamento,
o preço na economia é uma coisa multifacetada, multidimensional. Ela a gente consegue objetivar algumas coisas, mas impossível de não ter um viés subjetivo, ou seja, infinito. Por exemplo, oferta e demanda. Afeta com toda certeza o preço, a gente sabe o que é, etc. Agora, obra de arte. A beleza, melhor dizendo, a beleza de uma obra de arte. Ela é o que? Oferta e demanda? Não. Ela é completamente subjetiva, cara. Então, o preço, ele é feito de uma infinidade de fatores, assim como o ambiente, que a gente reduziu por conta da limitada compreensão do homem acerca do universo que o cerca. A gente não vai conseguir fazer uma contra-teoria do caos para cada comportamento. A gente não vai conseguir fazer uma contra-teoria do caos para cada influência mínima do preço. Um trabalhador ausente numa linha de montagem já altera o preço, ainda que não altere o número, porque a gente trabalha com poucas casas decimais. É loucura. É loucura, mas a gente tende a reduzir por conta da limitada compreensão do homem, coisas multifacetadas, multidimensionais, que começam a ficar muito difíceis. Cara, o comportamento em si, talvez ele opere, aqui vou fazer uma analogia absurda como um bom filósofo da ciência, obviamente, para talvez fazer vocês conseguirem entender a complexidade das coisas. Talvez o comportamento, ou mesmo o preço, enfim, isso vocês podem utilizar para qualquer coisa multidimensional e multifacetada, ele opera mais ou menos como as relações de incerteza de Heisenberg. Vamos dizer assim, quando você conhece um ponto, você necessariamente desconhece o outro. Quando você começa a dar muita importância para um ponto, o outro talvez se torne mais determinante para o preço ou para o comportamento. Então, é mais ou menos assim, como quando você descobre alguma coisa, a outra se esconde. E assim sucessivamente. A gente nunca vai conseguir desvendar todas as nuances. E, cara, quando eu digo nunca, é com até em experimentos mentais, como o demônio de Laplace, que eu já citei aqui, isso é uma coisa impossível. Isso é uma coisa impossível. Então, a gente vai reduzir porque a gente é limitado. A gente é limitado. Mas essas nossas limitações, essa nossa perfectibilidade é justamente aquilo que nos diferencia, aquilo que nos dá uma grande vantagem diante de deuses, por exemplo. Porque a gente não sabe o que a gente pode criar, a gente não sabe o que a gente pode fazer. A gente não sabe. Então, por isso que Aquiles escolhe morrer para deixar seu legado. Por isso que Odisseu se afasta do esplendor imutável de Calipso e volta para sua Penélope com seu filho Telêmaco. Cara, tudo isso é um grande ensinamento para a gente focar nessa vida que é humana. Cuidem para não cair na ideia do léxico, né, na ideia de uma mera interpretação linguística rasa. Humanismo é diferente de vida humana, tá? O humanismo é um movimento filosófico que coloca o homem no centro, acima, a razão acima de tudo, o homem como um ser super, mega, hiper bom, foda, etc. Mas que, para minha opinião, é uma arrogância extrema. E a vida humana é justamente essa coisa de ser humilde diante de tudo que pode existir. Somos vulneráveis. Nós precisamos de um senso de valor externo. É bom ter reconhecimento, é bom ser elogiado por aquilo que você batalhou muito para ser. É uma grande hipocrisia dizer que não muda nada, você dizer assim, pô, sei lá, Teston, como você é um cara que leu muito, obrigado, porque de fato eu li, cara. Então, seria hipocrisia da minha parte dizer que isso não muda nada. Claro que muda. Qual planta você quer regar? Quais são as plantas que nós, assim como o Píndaro, né, fazendo analogia, deixa eu voltar então,
que eu falei no começo sobre a videira, né, sobre sermos como videiras em crescimento, em direção ao céu longínquo, crescendo em direção ao céu longínquo. Todos nós regamos plantas diariamente. Que tipo de planta você está regando? Que tipo de pessoa que você segue? Que tipo de discurso você aplaude? Quais são os vídeos que você compartilha? Quais são as coisas que você faz no dia a dia? Elas exaltam que tipo de comportamento? Não faz nenhum sentido reclamar da humanidade se você rega plantas que nada agregam para ela. Ou vai mudar alguma coisa você compartilhar a página de fofoca com teus amigos e tuas amigas? Que tipo de planta você está regando? Que tipo de planta você quer no mundo? Que tipo de videira você quer que cresça? Porque somos todos vulneráveis a esse senso de valor externo. Somos todos vulneráveis. A vulnerabilidade de um homem é necessária para a coexistência dele. Eu me afeto de uma forma boa ou ruim quando fazem um comentário sobre mim. Dependendo do comentário, depende da minha interpretação também. Eu me afeto. Existe agora usando um termo de Spinoza, né, afeto espinosano, eu sou afetado. Isso pode diminuir ou pode aumentar a minha vontade de potência, por exemplo. Eu sou afetado por um comentário, então eu sou vulnerável a esse senso de valor externo. E é legal uma coisa que os gregos afastaram muito das divindades, que é a ideia de adoração. Não faz sentido você adorar um ser perfeito. Não faz nenhum sentido. Um ser perfeito não vai querer ser adorado. Até o Nietzsche usa disso, porque Nietzsche era um filólogo, né? Então, dos pensadores gregos, com toda certeza tem alguma influência disso. O Nietzsche ele fala: não consigo crer em um Deus que queira ser adorado o tempo inteiro. Então, pô, é uma frase pesada, porque que sentido tem você adorar um ser que é perfeito? Nenhum sentido. Você vai, por isso que eu sempre falo, a oração nunca foi feita para mudar, para pedir uma intervenção divina. A oração foi feita para mudar quem ora. Então, cara, é mais ou menos nesse sentido. Mas voltando, quais são as plantas que você está regando? Que tipo de videira você quer que cresça no mundo? Usando os dizeres poéticos de Píndaro. O Píndaro foi bem conhecido por cunhar a famosa frase Genoi oios esimato, que é a famosa torna-te aquilo que tu és. Um dia eu vou falar só sobre essa frase e a correlação dela com a gnot celto, que é conhece-te a ti mesmo. Percebam que a escrita delas é muito parecida, o prefixo é o mesmo, tem vários motivos históricos para isso, e é muito massa. Mas vai ficar para outro vídeo, porque daí eu teria que entrar em outros assuntos. Então, lembrem sempre, né, do reducionismo que o homem utiliza por conta da limitada compreensão. Lembrem sempre de como a incerteza é uma coisa que nos causa um tremendo desconforto, muito embora a gente viva num paradigma totalmente incerto, paradigma da incerteza, a gente vive isso, a gente está imerso em um oceano de incerteza, muito embora a gente busque a todo custo a certeza das coisas, mesmo que de forma ilógica, do experimento do choque, por exemplo. Então, pensem sempre sobre isso. E sempre, quando a gente for falar em comportamento é contexto, comportamento é probabilidade. Não existe uma coisa, digamos assim, que será determinada por uma única variável. Um gene determina aquilo. Não. Isso é um grande sonho por conta da ilusão que a gente tem, da vontade de certeza que a gente tem. Mas quando a gente foi estudar, quando a gente começou a estudar a fundo o comportamento, com base na neurociência, a gente já sabia que comportamento, a gente conseguiu ver o que a gente já intuía em diversos pensadores. Comportamento é uma coisa muito mais complexa, multifacetada, multidimensional.
E a ideia do ambiente, por exemplo, você vê até em pensadores como Sêneca, cara. Ele sempre fala, quer ficar longe de vícios, fique longe do exemplo dos viciados. Ficar longe de vícios é ficar longe do exemplo de viciados. Então, cara, vamos lá. De fato, somos influenciados por inúmeros fatores externos, somos vulneráveis aos fatores externos, somos vulneráveis a tudo aquilo que nós sentimos, que nós tocamos, etc., com qualquer sentido, enfim. Somos vulneráveis a isso. Que tipo de planta você está regando? Que tipo de videira você quer que cresça na terra? Então, tudo isso é uma coisa que nós podemos fazer para mudar o mundo. Uma coisa que nós podemos fazer para mudar as coisas. Porque não vai adiantar só ficar reclamando, né? É isso aí. Valeu, gurizada.